No episódio de hoje da série A Sabedoria Universal, a história do homem através da biografia, nosso personagem será Miguel Ângelo e sua epopeia. Gravado ao vivo, direto da Academia Lato Senso do Instituto de Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí. O que se passava por detrás daquele tapume em segredo para a cidade de Florença durante meses, mesmo anos? Todos os que transitavam por ali ouviram distintamente o ruído produzido pelo embate do metal na pedra e pela pancada do martelo no cinzel. Todos sabiam, porém, que estava lá um bloco de mármore esguio e estreito, já inutilizado por certo escultor que, ao cinzelá-lo, lhe havia produzido uma grande fenda triangular perto da base. Embora muitos escultores tivessem examinado o bloco mutilado, permaneceu ele à disposição dos florentinos durante várias décadas, como um gigante incontestável. Na manhã de uma segunda-feira, dia 13 de setembro de 1501, o jovem Miguel Ângelo Buonarroti dirigiu-se resolutamente de cinzel na mão para o local onde se encontrava o mármore. Trabalhou nele exaustivamente durante 2 anos. Por fim, quando os peritos examinaram a obra, concederam-lhe um prêmio de 400 florins de ouro e o direito de escolher o local onde ele devia ser colocado, a estátua. Então Miguel Ângelo ousadamente indicou a Piazza della Signoria, o local mais frequentado e notável de Florença, em frente ao grandioso e austero palácio. 40 homens, auxiliados por guinchos e cilindros, levaram 4 dias para transportar e colocar a estátua no lugar designado. Personifica ali a figura do jovem Davi, com um olhar firme, enfrenta o seu inimigo Golias. Cada defeito que o bloco original apresentava havia-lhe transformado em perfeição. Da pedra excessivamente alta e esguia surgira o corpo robusto de um atleta. A fenda da base tornara-se o espaço existente entre as pernas musculosas. Cada músculo, cada tendão, cada vela, cada veia dos membros foram esculpidas com tal realismo que o sangue ardoroso do jovem lutador disse-ia correr sobre o mármore. Tal como todas as obras de Miguel Ângelo, seu Davi é mais do que uma estátua. É uma verdade viva, tão viva hoje como foi há quase 500 anos. Miguel Ângelo de Ludovico Buonarroti Simoni nasceu no ano de 1475 em Caprese, região do centro da Itália, banhada pelo Tibre. Foi confiado aos cuidados de uma ama, mulher, e de um canteiro, motivo pelo qual mais tarde costumava dizer, gracejando, que recebera a sua vocação do leite da ama que o criara. Sua mãe morreu quando ele tinha 6 anos e só aos 60 voltou a sentir a ternura de uma mulher. Cresceu num ambiente rude e viril, rodeado de irmãos egoístas e medíocres, que o exploravam durante toda a vida, e de um pai sempre queixoso e insatisfeito. Na escola era um mau aluno, pois passava todo o tempo fazendo desenho no papel e
e quando chegava em casa, descascava ainda as paredes. O pai castigava frequentemente, batendo-lhe, mas o seu espírito artístico permaneceu apesar disso, sempre incólume, interessado em que o obstinado rapaz, que naquela época contava com 13 anos, e que ele ganhasse algum dinheiro, o pai colocou como um aprendiz no estúdio que os famosos irmãos Ghirlandaio possuíam na Florença. Ali, Miguel Ângelo recebeu as únicas lições de pintura na sua vida. Um dia, e quando ele e vários aprendizes estavam observando a figura de uma mulher desenhada por Domenico Ghirlandaio, pegou no lápis, corrigiu o trabalho de Domenico. Este verificou que o atrevido rapaz tinha razão e recomendou-lhe que fosse trabalhar para o estúdio do escultor Bertoldo, que produzia imitações de estátuas clássicas para Lourenço de Médici. O banqueiro mais rico da Europa, verdadeiro ditador em Florença, a qual chamaram de o Magnífico pela sua liberalidade e gostos suntuosos. Miguel Ângelo foi contratado para desbastar o bloco de mármore nos jardins dos Médici. De dia para dia, seus músculos iam ganhando mais forças e o seu olhar tornava-se mais seguro. Quando Lourenço de Médici viu uma escultura feita pelo jovem artista, com desperdício de mármore, levou para o seu palácio. Deu-lhe fatos ricos e sentou-o à mesa junto com seus filhos. Naquela mesa principesca onde se sentavam poetas e sábios, a leitura era o tema de conversações, e ali ouviu Miguel Ângelo os notáveis e sublimes pensamentos de Platão e os vigorosos poemas de Dante. Um segundo talento, a poesia, despertou então nele. Assim, se tornou autor de 77 sonetos que, pela sua sinceridade, parecem pedaços de sua própria alma. Era dotado de uma espiritualidade semelhante à de alguns dos antigos profetas, pleno de visões sublimes e paixão moral. A sua personalidade humana era, porém, bastante censurável. Arrogante, irritável e mordaz, travou certa vez uma luta com um aprendiz mais novo e saiu dela com o nariz partido. Esta deformidade, que o acompanhou toda a vida, teve grande influência no seu espírito. Ele, que venerava tudo o que era belo, sentia-se agora repulsivo, de estatura média, com ombros demasiadamente largos. Não foi porventura aquilo que se pode chamar de um homem atraente. Mas os anos tornariam inovidáveis aquele rosto enrugado, aquela boca de expressão simultaneamente amarga e generosa, e os olhos castanhos plenos de tristeza e de amor quase bíblicos. Em 1492, Lourenço morreu e seu filho Piero nada encontrou de melhor para Miguel Ângelo do que pô-lo, numa manhã de inverno, a modelar no pátio do palácio uma enorme figura de neve. Pouco dado a sujeições, o jovem artista fugiu da cidade e, depois de vaguear durante algum tempo, encaminhou-se para Roma. Aqui
esculpiu Miguel Ângelo a sua primeira obra-prima, uma virgem com o cadáver de Cristo no regaço. Como ouvisse certos visitantes atribuírem aquele trabalho a outro escultor, entrou de noite, furtivamente, na Basílica de São Pedro. Gravou neste, com um cinzel, o seu nome. Assim, a Pietà foi a única obra de Miguel Ângelo deixada assinada. Quando ascendeu ao pontificado Júlio II, elaborou planos grandiosos para a construção de monumentos e edifícios destinados, na sua maior parte, a perpetuar a sua memória. Apressou assim a demolição da igreja de São Pedro, para que fosse ele a colocar a primeira pedra da nova basílica. Nessa altura, encontrava-se Miguel Ângelo em Florença, e tendo Júlio II resolvido mandar erigir para si um mausoléu diferente dos outros, ordenou que o chamassem. E foi assim que tiveram início as relações entre Júlio II e Miguel Ângelo, que tão depressa decorriam numa atmosfera de compreensão, como tomavam um aspecto pouco amistoso. O projeto que Miguel Ângelo traçou para o mausoléu deixou Júlio II encantado. À volta do túmulo do Papa seria esculpido nada menos do que 40 figuras de santos e profetas. Lançou então mãos à obra e foi a Carrara escolher e mandar carregar o mármore. Quando regressou e pretendeu apresentar a sua santidade às despesas do transporte, encontrava-se o Papa envolvido numa dispendiosa guerra com Bolonha e negou a recebê-lo. Miguel Ângelo escreveu-lhe então uma carta colérica, mas apavorado com seu próprio atrevimento, fugiu para as terras de Toscana, zona já fora da jurisdição pontifícia. E Júlio II pediu a Florença a sua extradição, mas os florentinos preferiram convencer o artista a encontrar-se com o Papa em Bolonha e conferir-lhe, para sua proteção, o único título de embaixador. Como Bolonha tivesse sido derrotada, o Papa sentia-se inclinado à clemência e perdoou Miguel Ângelo, levando-o consigo de volta para Roma. Mas alguém persuadiu o pontífice de que era de mau agouro construir o próprio mausoléu em vida. Por outro lado, Rafael e o seu parente de Bramante, este o arquiteto da nova Basílica de São Pedro, agora em construção, e aquele, um pintor que estava ganhando larga fama, invejosos de Miguel Ângelo, persuadiram o Papa a encomendar-lhe os frescos para a abóbora da sua capela particular, chamada Capela Sistina. Miguel Ângelo protestou, alegando que a pintura não era a sua verdadeira arte, que seria Rafael a pessoa indicada para tal trabalho. Mas Júlio II insistiu, e durante os 4 anos seguintes, Miguel Ângelo esteve praticamente prisioneiro do Papa, depois de sua própria febre de inspiração. Nunca foi encomendada a um artista obra tão espantosa como esta. A Capela Sistina é um lugar escuro, estreito, mais alto que largo. A continuidade da abóbora é interrompida por pequenas janelas redondas que formam ângulos e curvas excêntricas. A superfície, num total de 1000 metros quadrados, deveria ser toda decoradas com frescos. Consiste a técnica da pintura a frescos e no emprego de tintas diluídas
não em óleo, mas em água, que terão de ser aplicadas no estuque ainda úmido. À medida que o estuque seca, e são as cores absorvidas para ficarem fixas para sempre. Tal processo obriga o artista a pintar com uma enorme rapidez. Miguel Ângelo subiu ao andaime onde tinha de pintar numa posição difícil. Deitado de costas, dominado pela sua inspiração, esquecia-se muitas vezes de comer e dormir. Um a um, despediu seus ajudantes e fechou a porta a toda a gente, exceto a um velho criado e a Júlio II. Embora o pontífice não fosse grande conhecedor de arte, sabia medir a grandeza de uma obra. Sabia também que a vida é breve. Quando estará terminada? Travejava. Até que um dia gritou finalmente: asseguro-te que já está terminada. Desde já, dele desce do andame ou eu vou mandar-te tirar daí para fora. Receoso, pois já havia caído de uma vez, Miguel Ângelo consentiu em que grandes artistas da sociedade e da igreja entrassem para ver sua obra. Ali por cima das suas cabeças, como se o Gênesis aparecesse escrito no céu, estava a história da criação, da queda do homem e do dilúvio. Deus aparece dividindo o firmamento com um gesto dominador. Acima, e com um sopro, o pó, e fez surgir Adão, feita a sua imagem. O primeiro homem contempla com veneração o seu Criador, enquanto se desprende dele Eva, amparada pelo braço do Todo-Poderoso. Olhar ansiosa e tímida, o seu amo e Senhor. Profetas e sibilas preenchem os espaços mais difíceis. A abóbada contém 343 figuras principais e todas elas sublimes, cada uma transpõe para a pintura o vigor da escultura. Igual grandeza bíblica está expressa em Moisés, escultura em mármore destinada ao mausoléu, nunca terminada, de Júlio II, tão majestosa que ilumina a escuridade da igreja em que se encontra. Os dedos dos pés do profeta estão firmados no Sinai, enquanto os raios e trovões divinos parecem brilhar e rebombar à sua volta. Nas mãos seguras das tábuas da lei, transcendendo nos seus olhos um fulgor sagrado. Conta a lenda que, ao terminar esta obra, lhe deu Miguel Ângelo uma última pancada, ordenando-lhe: agora fala. Porém, enquanto Miguel Ângelo revelava nas suas obras verdades tão imutáveis à sociedade em que vivia, firmava-se em dimensões religiosas. A extravagância mundana havia arruinado não só o tesouro fiscal do Vaticano, mas também a moral. Como consequência disto, nasceu a Reforma Protestante em meia Europa, e a Itália foi invadida por guerras civis. O Papa Clemente, que estava agora no Vaticano, marchou contra Florença. Naquela hora de perigo, a cidade dos artistas chamou pelo seu filho mais ilustre, e durante meses Miguel Ângelo trabalhou exaustivamente na fortificação das muralhas e na colocação de canhões. Foi naquelas horas de sangue e temor que brotaram as obras em que o gênio Miguel Ângelo atingiu com mais profunda serenidade: os túmulos dos Médici.
para os visitar, e o fluxo de visitantes nunca cessa, dirigimos-nos à capela contígua, à igreja de São Lourenço, e entramos numa câmara, obra arquitetônica de Miguel Ângelo. Ali nos invade uma sensação de tranquilidade e de paz. Em frente um do outro encontram-se os túmulos de Lorenzo de Médici e do seu irmão Giuliano, coberto com uma ligeira armadura e apoiado à mão numa espada que se encontra cruzada sobre os joelhos. E o jovem Giuliano olha com um desejo insatisfeito os anos em que não pôde viver. Esta estátua é conhecida vulgarmente por a vida ativa em oposição à vida contemplativa. Escultura em que surge um Lourenço pensativo com a mão cerrada sobre os lábios e os olhos sobreados pela viseira do elmo, sondando os solitários caminhos da morte. E é Miguel Ângelo já muito avançado em anos, quando outro Papa o encarregou de uma tarefa ainda mais exaustiva. A parede da Capela Sistina, por detrás do altar, não havia sido decorada. Assim, durante 7 anos, Miguel Ângelo, o escultor, converteu-se de novo em pintor para realizar o juízo final. Miguel Ângelo era agora um velho. O imenso esforço com as suas obras colossais requeriu dele um envelhecimento mais ainda que os próprios anos. Durante algum tempo, a sua vida foi iluminada pela amizade de uma senhora nobre, a Vitória Colonna. A ela, porém, a mais ninguém confiou os seus pensamentos mais tristes e os mais elevados. Quando a morte lhe levou, retirou-se para viver quase como um eremita numa humilde pequena casa em Roma. Vivia como um homem reduzido à pobreza, muito embora na realidade sustentasse os irmãos e tivesse escondido no seu estúdio uma considerável fortuna em dinheiro. Em segredo, dotava moças pobres e virtuosas para lhe proporcionar bons casamentos com largas somas de dinheiro. Passava já dos 70 anos quando iniciou uma nova carreira, a de arquiteto. Todavia era um principiante nesta arte, e quando encarregado de dirigir as obras da Basílica de São Pedro, que 50 anos após ter sido colocada a primeira pedra, estava ainda por completar e desprovida de cobertura. Vários arquitetos haviam já trabalhado nela, mas os seus planos tinham um único ponto em comum: a grandiosidade da obra, que a tornaria na basílica maior que os olhos mortais já haviam contemplado. Dada a lentidão com que os trabalhos na basílica se iam processando, teve Miguel Ângelo a oportunidade de ocupar o tempo disponível com outras obras, em vários locais de Roma: igrejas, palácios, pontes, museus. O seu estilo acabou por dominar Cidade Eterna, fixando na pedra os acordes vigorosos de um hino. Alguns dos projetos que Miguel Ângelo concebeu para a Basílica de São Pedro nunca chegaram a ser realizados, mas exclusivamente a ele se deve a cúpula dupla que coroa de glória o majestoso templo e a própria vida de Miguel Ângelo. Os engenheiros haviam considerado como irrealizável a construção desta cúpula, mas lentamente
camada sobre camada, se aproximavam do centro. Sou tão velho, costumava dizer, que a morte já se arrasta no meu manto. Mas antes de morrer, faltava-lhe apenas um ano para completar os 90 e viu ainda a sua obra quase concluída. A maior e mais bela catedral do mundo, inundada de luz, ressoante com os graves sons do órgão e os cânticos do coro, respirando um imenso e etéreo clímax de grandiosidade. Ela contém, se algo na terra o pode conter, o eco verdadeiro da alma titânica de Miguel Ângelo de Ludovico Buonarroti Simoni. No próximo episódio desta série, A Sabedoria Universal, a história do homem através da biografia, o nosso personagem será Gengis Khan, o terror do mundo. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva Vieira de Capuí. E peço aqui, humildemente, que você assine o nosso canal no YouTube. Até a próxima.